Audiobook do livro Campo de Batalha da Mente, da escritora Joyce Meyer, parte 2, capítulo 11. Uma mente duvidosa e descrente. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus, capítulo 14, versículo 31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar, na forma de verbo, como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir, dito de crentes cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é sempre traduzida como desobediência na versão VR, versão revista da tradução de King James. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença? Dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Ouvi uma história que lançará luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente e que estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que a sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, Deus lhe abriu os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que, cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé, e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. Romanos 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta mudar e anular a nossa fé, atacando-nos com dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenho certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença. Abraão, esperando contra a esperança, para Abraão a razão humana para a esperança havia acabado, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando como morto, sendo já de 100 anos, ou quando ele considerou a infertilidade do ventre amortecido, e a idade avançada de Sara, não duvidou, nem descreu, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter sua palavra e cumprir o que prometera. Romanos 4, 18 a 21. Quando estou em uma batalha, sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram,
e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme. Ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com um coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé. É apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Wyman Shoulder, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar 1 hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso bem no meu íntimo de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria razão nenhuma natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo o que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Ele olha para o coração do homem e não para a sua carne. 1 Samuel 16:7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que devia acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida. A outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-lo, então faremos um estrago considerável ao reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe, em mar alto, a muitos estádios. Um estádio corresponde a aproximadamente 200 metros da terra, batido e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília, entre 3 e 6 horas da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma!
e, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me da morte, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, 24 a 32. Enfatizei o último verso porque quero chamar sua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso. Isso demandava fé. Pedro cometeu um erro. Gastou muito tempo olhando a tempestade. Ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse e Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembra-se de Romanos 4, 18 a 21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível? Abraão conhecia as condições, mas, diferentemente de Pedro, não creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e, ainda assim, propositadamente manter nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé. É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para o lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseadas em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá no começo. Nenhuma hesitação é permitida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, o doador, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida, sem reclamar, sem reprovar ou censurar. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação e sem inquietação. Pois o que duvida, hesita e se inquieta. É semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verdadeiramente, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa que pedir. Tiago 1, 5 a 7. O meu pastor Rick Shelton conta uma história sobre como ficou confuso tentando decidir o que fazer quando ele se formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar a St. Louis, no Missouri, e começar uma igreja local depois da sua formatura, o que ele pretendia fazer. Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente $50 no bolso, uma esposa, uma criança e outra a caminho. Obviamente, suas circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar uma decisão, ele recebeu 2 ótimas ofertas para trabalhar com um grupo de outros ministérios grandes e bem estabelecidos. O seu salário teria sido bom. As oportunidades ministeriais eram atrativas, e se nada mais houvesse, apenas a honra de trabalhar para qualquer desses ministérios teria animado seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava. Parece que o Senhor Dúvida o estava visitando, não? Num momento ele sabia o que queria fazer,
e agora ele estava hesitando entre as opções. Como suas circunstâncias não favoreciam sua volta a St. Louis, ele estava tentado a aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente, ele pediu conselho a um dos pastores que lhe haviam oferecido um emprego, e o homem sabiamente disse: vá para um lugar, fique quieto e desligue a cabeça. Faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente que em seu coração estava a igreja em St. Louis. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha em mãos, mas ele seguiu em frente obedientemente e os resultados foram maravilhosos. Hoje, Rick Shelton é o fundador e o pastor principal da Life Christian Center em St. Louis, Missouri, e atualmente a Life Christian Center é uma igreja de aproximadamente 3.000 membros com um alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos por meio deste ministério. Fui pastora adjunta lá por 5 anos e meu ministério, Life in the Word, nasceu durante esse tempo. Pense em quanto o diabo teria roubado, mediante a dúvida e a descrença, se o pastor Shelton tivesse sido dirigido pela cabeça em vez de pelo coração. A dúvida é uma escolha. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, sabendo que na figueira os frutos aparecem ao mesmo tempo que as folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se grandemente e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes uma confiança verdadeiramente firme e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo e realmente acreditando, recebereis. Mateus 21, 18-22. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira com uma palavra apenas, em essência, ele lhes disse: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz à figueira, e outras obras maiores farão. João 14, 12. Nós já estabelecemos que a fé é o dom de Deus, então sabemos que temos fé. Romanos 12, 3. Mas a dúvida é uma escolha e a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos, quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não, obrigada, e continuar crendo. A escolha é sua. Incredulidade é desobediência. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17, 14-20. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas a fazer naqueles casos, e descrença os tinha levado a desobedecer-lhe, portanto eles foram mal sucedidos. De qualquer forma, o ponto é que a descrença, como a dúvida, impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de experimentar a sensação de paz
que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos descanso para nossa alma nele. Mateus 11, 28 e 29. O descanso sabático. Esforcemo-nos, sejamos zelosos e nos empenhemos, pois por entrar naquele descanso de Deus para conhecê-lo e experimentarmos por nós mesmos, a fim de que ninguém caia nem pereça, segundo o mesmo exemplo de descrença e desobediência na qual caíram os que estavam no deserto. Hebreus 4:11. Se você ler todo o capítulo 4 da carta aos Hebreus, verá que ele está falando sobre um repouso sabático que está à disposição do povo de Deus. Debaixo da antiga aliança, o sábado era observado como um dia de repouso. Debaixo da nova aliança, esse descanso sabático aqui referido é um lugar de descanso espiritual. É um privilégio de cada crente recusar, preocupar-se ou ter ansiedade. Como crentes, podemos entrar no descanso de Deus. Uma observação cuidadosa de Hebreus 4:11 revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. A desobediência nos manterá em um viver desértico, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Vivendo de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Lembro-me de um incidente que pode ilustrar esse ponto com muita clareza. Certa noite, estava andando pela minha casa, tentando fazer alguns serviços domésticos e estava muito infeliz. Não tinha nenhuma alegria. Não havia paz no meu coração. Ficava perguntando ao Senhor o que está errado comigo. Frequentemente me sentia daquela maneira e, sinceramente, queria saber qual era o meu problema. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus, mas alguma coisa certamente parecia estar faltando. A essa altura o telefone tocou. Enquanto estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões de versículos bíblicos que alguém me havia mandado. Na verdade, não estava olhando para nenhum deles, apenas mexendo neles enquanto estava ao telefone. Quando desliguei, decidi escolher um ao acaso para ver se conseguiria algum encorajamento. Tirei Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, através da experiência da vossa fé, para que sejais ricos e abundantes de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vi. Todo o meu problema era a dúvida e a descrença. Estava fazendo a mim mesma infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Estava sendo negativa. Não poderia ter alegria e paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé. De acordo com Romanos 1:17, essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-me que, em vez de viver de fé em fé, eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença. Então voltava à fé por um pouco e mais tarde retomava a dúvida e a descrença. Ia para trás e para frente, de uma a outra. Por isso estava tendo tanto problema e infelicidade em minha vida. Lembre-se, de acordo com Tiago 1:7-8, o homem de ânimo dobre é instável em todos os seus caminhos e jamais recebe o que ele quer do Senhor. Decida que você não será de ânimo dobre, não viva na dúvida. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo a roube com mentiras, em vez disso, refutai argumentos e teorias e racionalismo e toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. 2 Coríntios 10:5.